Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. O sangue mancha as páginas da história oculta de Oakhaven, mas os segredos mais mortais nunca foram escritos. Foram enterrados no gelo. No brutal inverno de 1426, um bando implacável de lobisomens exigiu um tributo para apaziguar uma maldição centenária. Enviar uma solitária, quebrada e sem matilha para as ruínas congeladas do Castelo Alden deveria ser uma execução simples, um assassinato conveniente. Mas eles cometeram um erro fatal. Ela não era apenas um sacrifício, ela era o gatilho. Porque no momento em que sua mão sangrando cruzou seu limiar amaldiçoado, um rei alfa de 100 anos abriu seus olhos dourados. O inverno de 1426 foi implacável, mas o frio não era nada comparado à crueldade do bando Walsh. No vale isolado de Oakhaven, cercado por picos irregulares que mantinham o mundo modernizador à distância, os velhos costumes ainda reinavam. Aqui você era definido por sua linhagem, sua força e sua lealdade ao Alfa, Gideon Walsh. Se você não tinha nada disso, era um fantasma. Maeve Sterling era pior que um fantasma. Ela não tinha matilha. 50 anos antes, a família Sterling havia sido despojada de seu posto e seus lobos ligados por magia ancestral sombria após uma rebelião fracassada. Ao longo das décadas, a família definhou até que apenas Maeve restou. Aos 21 anos, ela estava completamente sozinha, vivendo nos arredores congelados da vila, forçada a realizar o trabalho árduo que o bando considerava abaixo deles. Ela tinha os sentidos aguçados de um lobo, a audição apurada, o olfato aguçado, mas nunca havia mudado. Ela carecia do vínculo de matilha necessário para desencadear a transformação. Para os lobos Walsh, ela era uma abominação, um cão selvagem permitido a viver apenas por um senso distorcido de tradição. Mas as tradições em Oakhaven eram embebidas em sangue. Pairando sobre o vale, empoleirado em um penhasco traiçoeiro, ficavam os restos decrépitos do Castelo Alden. Era uma zona proibida, um lugar envolto em crepúsculo perpétuo e uma aura pesada e sufocante que fazia até os mais fortes executores do bando Walsh choramingar. De acordo com o folclore fragmentado sussurrado pelos anciãos, um demônio residia dentro do castelo. Uma besta de imenso poder que havia sido magicamente adormecida exatamente um século atrás. Para manter a besta adormecida e evitar que a praga mágica do castelo se espalhasse pelo vale, um tributo era exigido a cada 10 anos. Geralmente, o tributo era um lobo errante capturado ou um traidor condenado. Mas este ano, Gideon Walsh, um homem cuja paranoia era igualada apenas por sua crueldade, decidiu que queria se livrar do último Sterling. Maeve não lutou quando os punhos pesados e blindados dos executores de Gideon bateram em sua porta de madeira podre. Ela sabia que o dia estava chegando. Ela tinha visto os anciãos da vila lançando sortes na praça da cidade, seus olhos piscando em direção à sua cabana isolada. Levante-se solitária, rosnou Thomas, o beta de Gideon, sua respiração formando nuvens no ar gelado, enquanto ele a arrastava pela sua roupa de lã rasgada para a neve. Seu aluguel neste vale está vencido. Eles não lhe deram tempo para arrumar uma mala ou calçar botas resistentes. Eles a marcharam pela praça da vila. Os rostos dos aldeões, pessoas para quem ela havia entregado lenha, pessoas cujos filhos doentes ela havia trazido ervas, estavam virados. Ninguém interveio. No mundo dos lobos, a fraqueza era um contágio e ninguém queria pegar a doença de Maeve. A caminhada montanha acima levou horas. O vento uivava como um coro dos condenados, cortando as finas vestes de Maeve. Seus pés, envoltos apenas em couro desgastado, ficaram dormentes, depois começaram a queimar com congelamento.
Thomas e os 2 guardas com ele caminharam em silêncio, seus olhos lançando olhares nervosos para as sombras mutáveis da floresta. Quanto mais perto chegavam do Castelo Alden, mais silenciosa a floresta ficava. Não havia pássaros, nem insetos, nem mesmo o farfalhar de pequenas presas. A própria terra estava prendendo a respiração. Finalmente, a linha das árvores se abriu, revelando a imponente fachada de pedra negra do castelo. Era uma estrutura monstruosa, coberta por videiras grossas e espinhosas que pareciam pulsar com uma seiva escura e doentia. As enormes portas de ferro estavam ligeiramente entreabertas, esperando. "Entre, Sterling!" Thomas zombou, empurrando-a violentamente em direção à entrada. Ela tropeçou, raspando os joelhos nas pedras congeladas. "Você está me enviando para morrer por uma superstição", disse Maeve, sua voz rouca, sua garganta arranhada pelo frio. "Estou enviando você para morrer porque você é uma mancha neste território", respondeu Thomas friamente. "Se a besta te comer, bom. Se o frio te pegar, melhor. Não tente descer a montanha. Temos arqueiros posicionados na floresta." Com um gemido pesado e rangente, os executores abriram as enormes portas de ferro, jogaram Maeve para dentro do salão de entrada escuro e cavernoso e fecharam as portas. O estrondo ecoou como um tiro. O pesado deslizar de um ferrolho de ferro enferrujado caindo do lado de fora selou seu destino. Maeve estava presa. Maeve, a escuridão dentro do castelo Alden era absoluta, quebrada apenas pelos tênues e prateados raios de luar que perfuravam as janelas de vitrais quebrados no alto. O ar estava viciado, com cheiro de ozônio, terra seca e algo antigo, um cheiro metálico que eriçou os pelos da nuca de Maeve. Ela ficou parada na entrada por um longo tempo, ouvindo. Ela esperava o rugido de um monstro, os passos pesados de um demônio, vindo reivindicar sua refeição. Mas não havia nada. Apenas o gotejar agonizante de gelo derretendo em algum lugar profundo nas entranhas da fortaleza. Seus instintos de sobrevivência, aguçados por anos de fome e abuso, entraram em ação. Morrer de frio na entrada não era uma opção. Ela precisava encontrar um cômodo menor, talvez algo com uma lareira antiga que ela pudesse salvar, ou tapeçarias que pudesse usar como cobertores. Envolvendo os braços firmemente em seu corpo trêmulo, Maeve começou a caminhar mais fundo no castelo. A grandiosidade do lugar era evidente mesmo em sua decadência. Pilares de pedra maciços ladeavam o grande salão. Faixas desbotadas pendiam em farrapos, ostentando um brasão que ela não reconhecia. Um lobo enorme e rosnando com uma coroa de espinhos. O brasão Walsh era uma lança ensanguentada. Isso era algo muito mais antigo. Ela vagou por corredores longos e ecoantes, seus pés dormentes tropeçando em detritos. As videiras espinhosas que cobriam o exterior do castelo haviam invadido o interior também, rastejando por rachaduras na pedra, torcendo-se em torno de estátuas e batentes de portas. Os espinhos eram grossos como adagas, pretos e brilhantes. Eventualmente ela tropeçou em um conjunto de portas pesadas e douradas no final de um longo corredor. As videiras aqui eram incrivelmente densas, entrelaçando-se para formar uma barricada quase impenetrável sobre a madeira. Mas os olhos aguçados de Maeve captaram uma tênue e antinatural luz azul pulsando das rachaduras entre as portas. Impulsionada por uma atração inexplicável, um zumbido profundo e ressonante que vibrava em seu peito, ela se aproximou. Ela estendeu a mão cuidadosamente, tentando separar as videiras. Ao enfiar a mão no emaranhado, um espinho maciço cortou profundamente a palma de sua mão. Maeve sibilou de dor, puxando a mão para trás. Sangue vermelho e quente brotou, pingando em seu pulso. Uma única gota de seu sangue caiu, atingindo a videira escura. Instantaneamente as videiras recuaram. Era como se tivessem sido queimadas com ácido. Um som horrível de gritos,
como metal retorcido e madeira morrendo. Ecoou pelo corredor, enquanto a barricada espessa e espinhosa murchava, transformando-se em cinzas e sendo levada por uma corrente de ar súbita e localizada. Maeve olhou em choque, segurando a mão sangrando contra o peito. Ela deu um passo hesitante para a frente e abriu as pesadas portas douradas. Ela entrou em uma câmara circular e expansiva, iluminada por aquela estranha luz azul pulsante. No centro da sala, elevado em um pódio de mármore negro, não havia um monstro, mas um homem. Ele estava envolto em um cristal maciço e irregular de gelo mágico sólido. Maeve aproximou-se lentamente do pódio, sua respiração presa na garganta. O homem lá dentro era um gigante, com mais de 1,90 metros de altura. Ele estava vestido com os remanescentes de armadura aristocrática de uma era passada, couro escuro e aço escurecido. Seu cabelo era negro como a noite, caindo em torno de um rosto brutalmente bonito, com traços aristocráticos aguçados, uma mandíbula forte e uma leve cicatriz sobre o olho esquerdo. Seus olhos estavam fechados, sua expressão presa em um estado de agonia eterna e furiosa. Este era Alistair Croft, o verdadeiro alfa de Oakhaven. 100 anos atrás, Alistair havia sido traído por seu próprio beta, um homem chamado William Walsh. William havia feito um acordo com um coven de bruxas sombrias para usurpar o território. Como a linhagem de Alistair era forte demais para ser morta diretamente, sem desencadear um contragolpe mágico que destruiria o vale, as bruxas o amaldiçoaram. Elas o prenderam em um sono de espinhos e gelo, despojando seu bando de suas terras e enterrando o nome Croft na história. A maldição ditava que apenas o sangue de um lobo totalmente desvinculado de qualquer matilha, um verdadeiro pária, possuindo sangue de lobo mas sem vínculo de matilha, poderia descongelar o gelo. William Walsh pensou que estava seguro. Lobos desvinculados não sobreviviam tempo suficiente para procriar, muito menos vagar por castelos amaldiçoados. Maeve não sabia nada disso. Ela apenas via um homem preso em uma tumba de gelo. Ao pisar no pódio, seu pé escorregou no mármore liso. Ela apoiou a mão contra o cristal de gelo maciço para se segurar, sua palma sangrando pressionada firmemente contra a superfície congelante. No momento em que seu sangue se espalhou contra o gelo, a luz azul dentro da câmara brilhou cegamente. Um som como um trovão abalou os próprios alicerces do castelo. Poeira caiu do teto. O gelo sob a mão de Maeve sibilou, transformando-se em vapor. Rachaduras, como raios, dispararam pelo cristal maciço. Maeve recuou, aterrorizada, saindo do pódio enquanto as rachaduras se tornavam ensurdecedoras. Crac! O gelo mágico se estilhaçou violentamente, explodindo para fora em uma chuva de fragmentos brilhantes. Uma onda de choque de puro poder antigo explodiu pela sala, derrubando Maeve e fazendo-a bater contra um pilar de pedra. No pódio, o homem caiu de joelhos, ofegando por ar. O som de sua respiração era irregular, úmido e pesado. Ele bateu um punho maciço enluvado no chão de mármore, tremendo violentamente. Lentamente, agonizantemente, Alistair Croft ergueu a cabeça. Seus olhos se abriram. Eles não eram humanos. Eram o dourado ardente e luminescente de um verdadeiro alfa. Por um minuto inteiro, o único som na câmara foi a respiração pesada e laboriosa do antigo alfa. A mente de Alistair era uma tempestade caótica de memórias fragmentadas. O gosto metálico de sangue em sua boca. A dor abrasadora da magia da bruxa prendendo seus membros. A armadilha traiçoeira de William Walsh. Ele olhou para suas mãos, observando o gelo derreter de suas luvas de couro escuro. Ele podia sentir seu coração batendo, um ritmo lento e pulsante que gradualmente acelerou para um tambor de guerra. Ele inspirou profundamente. Seus sentidos aprimorados alcançando instantaneamente para avaliar seu território. Poeira.
Decadência. O cheiro de 100 invernos. O cheiro de medo. Os olhos dourados de Alistair se fixaram nas sombras na borda da câmara. Seu olhar penetrou a penumbra, fixando-se na pequena figura trêmula, encolhida contra um pilar de pedra. Maeve congelou, seu coração batendo contra suas costelas, como um pássaro preso. Ela havia crescido perto de lobos, mas a aura que emanava desse homem era algo totalmente diferente. Era sufocante. Comandava submissão em um nível primal e celular. Cada instinto em seu corpo gritava para que ela baixasse os olhos, expusesse a garganta, se rendesse. Alistair lentamente se levantou. Ele se ergueu sobre o pódio, uma silhueta imponente contra o fraco luar. Quando falou, sua voz era um barítono profundo e rouco, não usado por um século, raspando o silêncio da tumba. "Quem é você?" ele exigiu. "Maeve", ela gaguejou, pressionando-se mais contra a pedra. Alistair saiu do pódio. Seus movimentos eram rígidos no início, mas a cada passo, suas articulações estalavam e se realinhavam, seus músculos inchando enquanto a magia antiga liberava completamente seu controle sobre seu corpo. Ele fechou a distância entre eles em segundos, agachando-se para ficar na altura dos olhos dela. Ele se aproximou, o nariz a centímetros do pescoço dela, e inspirou profundamente. Maeve fechou os olhos com força, esperando que os dentes dele rasgassem sua garganta. Em vez disso, ele recuou, uma expressão de profunda confusão cruzando suas feições aguçadas. "Você cheira a lobo, mas não tem cheiro de matilha", murmurou Alistair, seus olhos dourados se estreitando. "Nenhuma marca de alfa. Nenhum vínculo. Você está completamente solta. Como isso é possível?" Eu sou uma Sterling", sussurrou Maeve tremendo. "Somos párias, sem matilha, Sterling." A testa de Alistair franziu. Ele se lembrou dos Sterlings. Eles eram seus batedores leais, seus rastreadores mais ferozes. Por que os Sterlings são párias? Onde está minha matilha? Onde está William Walsh? Maeve piscou, seu medo momentaneamente substituído pela confusão. William Walsh? Ele está morto há 80 anos. Seu bisneto, Gideon Walsh, é o Alfa agora. O silêncio que se seguiu às suas palavras era mais pesado do que as paredes de pedra ao redor deles. Alistair a encarou, a luz dourada em seus olhos flamejando perigosamente. 80 anos! Repetiu ele, as palavras com gosto de cinzas em sua boca. Ele se levantou lentamente, olhando ao redor da câmara arruinada. Os estandartes em decomposição. A realidade de sua situação o atingiu. A maldição da bruxa não o havia matado. Havia roubado sua era. Sua matilha se fora. Seus amigos estavam mortos. Os usurpadores haviam vencido. Um rosnado baixo e vibrante começou em seu peito, um som tão profundo que fez as tábuas do assoalho tremerem. "Eles me enviaram aqui", Maeve disparou, aterrorizada por sua mudança de comportamento. "A matilha Walsh. Eles enviam um tributo a cada 10 anos para manter o demônio do castelo Alden adormecido. Eu era o sacrifício." Alistair olhou para ela, sua expressão ilegível. Um sacrifício. Ele zombou amargamente. Ele estendeu a mão, sua mão maciça agarrando suavemente o pulso dela. Ele puxou a mão sangrando para a luz. Eles enviaram a única coisa que poderia quebrar o feitiço de proteção, o sangue dos soltos. Antes que Maeve pudesse se afastar, Alistair pressionou o polegar contra o corte dela. Uma onda de calor subiu por seu braço. Para sua surpresa, o corte profundo se fechou em segundos, deixando para trás pele imaculada. "Você sangrou por mim, pequena loba", disse Alistair, sua voz caindo uma oitava, perdendo seu tom áspero. "Nas antigas leis, isso é uma dívida de sangue. Eu devo a você minha vida." De repente, a cabeça de Alistair estalou em direção ao grande corredor. Suas orelhas se contraíram. Maeve ouviu um segundo depois,
Os pesados passos crocantes de pés calçados em botas no calçamento gelado lá fora, seguidos pelo gemido rangente das portas de ferro do castelo sendo forçadas a abrir. Thomas! Maeve ofegou, o pânico a dominando. O beta de Gideon. Eles devem ter ouvido a explosão quando o gelo se estilhaçou. Eles estão vindo para ver se estou morta. Alistair não entrou em pânico. Um sorriso escuro e aterrorizante se espalhou por seu rosto, expondo presas ligeiramente alongadas. A tristeza de perder seu tempo foi instantaneamente substituída pelo foco ardente e singular da vingança. Deixe-os vir, sussurrou Alistair, seus olhos queimando como sóis gêmeos na escuridão. Você não entende, insistiu Maeve, agarrando sua manga de couro. Eles estão fortemente armados. Eles usam armas de prata e acônito. Você acabou de acordar. Você está fraco. Alistair olhou para a pequena mão que segurava seu braço, depois de volta para o rosto dela. Fraco, repetiu ele suavemente. Os pesados passos ecoaram pelo corredor, ficando mais altos. Sterling! A voz cruel de Thomas soou. Se a besta não te pegou, o frio o fará. Viemos apenas coletar o corpo. Alistair se colocou na frente de Maeve, protegendo-a completamente com seu corpo maciço. Quando Thomas e 3 executores armados viraram a esquina para a câmara, segurando tochas e espadas de prata desembainhadas, eles pararam mortos em seus trilhos. As tochas iluminaram o gelo estilhaçado, o pódio vazio e o imponente alfa antigo parado diante deles. O rosto de Thomas perdeu a cor. Ele cresceu com as histórias do demônio de Alden, mas nunca acreditou que fosse real. Quem? O que você é? Thomas exigiu, sua espada tremendo. A risada de Alistair foi um som escuro e retumbante que prometia violência. Eu sou o alfa legítimo deste vale, declarou Alistair, sua voz ecoando pelas paredes de pedra como um decreto divino. E você está invadindo minha casa. Sem mais uma palavra, Alistair se moveu. Ele não se transformou em sua forma de lobo. Ele não precisava. Ele atravessou a sala com uma velocidade aterrorizante e antinatural. Antes que Thomas pudesse sequer brandir sua lâmina de prata, a mão de Alistair disparou, agarrando o beta pela garganta e levantando-o inteiramente do chão com um braço. Os 3 executores gritaram e avançaram. Alistair simplesmente chutou o primeiro no peito, o impacto enviando o homem voando 30 pés para trás contra uma parede de pedra com um estalo doentio. Ele pegou a lâmina do segundo executor com a mão nua e blindada, quebrando a espada de prata em 2 como se fosse um galho seco, antes de derrubar o homem com o punho. O terceiro executor largou a tocha e correu, gritando de terror pelo corredor escuro. Alistair voltou sua atenção para Thomas, cujo rosto estava ficando azul enquanto ele arranhava impotentemente a pegada de ferro de Alistair. Diga a Gideon Walsh, sussurrou Alistair, seus olhos dourados queimando nos olhos humanos aterrorizados de Thomas, que sua dívida está vencida. Diga a ele que Alistair Croft retornou para coletar seu território. Ele jogou Thomas no chão. O beta se arrastou para trás, ofegando por ar antes de se virar e fugir para a escuridão, abandonando seus camaradas caídos. Alistair ficou em meio aos corpos gemendo, respirando pesadamente. Ele se virou, sua figura imponente banhada pela luz laranja bruxuleante da tocha caída. Ele estendeu a mão para Maeve, que o observava em total admiração. Venha, Maeve Sterling, disse Alistair, o tom de comando de um alfa suavizado por uma estranha e nova ternura enquanto olhava para sua salvadora. Temos uma matilha para caçar. A descida do castelo Alden foi uma tarefa traiçoeira. A tempestade lá fora havia escalado para uma nevasca cegante, do tipo que congela homens até os ossos em minutos. Mas Alistair Croft se movia pela neve até os joelhos como se fosse mera névoa. Seu corpo maciço quebrava o vento para Maeve, que o seguia de perto,
envolta em sua pesada e antiga capa de couro. A peça cheirava a cedro, magia antiga e a ele. Um aroma rico e intoxicante de pinho e relâmpago que fazia seu coração palpitar erraticamente apesar de seu terror. Não podemos ir para a vila. Maeve gritou por cima do vento uivante, os dentes batendo. O perímetro inteiro de Gideon está fortemente guardado. Os arqueiros que Thomas mencionou? Arqueiros não são preocupação para mim, respondeu Alistair, sua voz cortando a ventania com clareza antinatural. Mas você está tremendo, pequena loba. Seu corpo mortal não suporta este frio, e minha magia está atualmente focada em manter meu próprio coração batendo. Precisamos de abrigo, Maeve pensou freneticamente. Seu próprio barraco ficava muito perto da vila, um alvo principal. Então uma memória enterrada surgiu. Um segredo que seu pai lhe sussurrara antes que os Walsh e suas forças o arrastassem para a morte. Há um lugar. Maeve gritou, apontando para a cordilheira leste. As antigas minas Pendleton. Elas pertenciam a Avery Pendleton, um rico industrial humano que tentou escavar o vale 50 anos atrás. A matilha Walsh o expulsou e massacrou sua tripulação, mas os túneis são profundos e escondidos. Eles se conectam às fontes termais. Os olhos dourados de Alistair piscaram para o leste. Ele não conhecia o nome Pendleton. Humanos raramente invadiam o território de lobisomens durante seu reinado. Mas a menção de fontes termais era exatamente o que eles precisavam. Sem pedir permissão, ele se virou. Pegou Maeve em seus braços tão sem esforço quanto se ela fosse uma criança e saltou em direção à cordilheira leste. Maeve ofegou, instintivamente envolvendo os braços em seu pescoço grosso. Seu corpo irradiava um calor impossível, como o de uma fornalha. O puro poder em suas pernas era aterrorizante. Ele saltou sobre enormes montes de neve em saltos únicos e fluidos, cobrindo quilômetros em uma fração do tempo que ela levou para caminhar. Em 1 hora, eles alcançaram a entrada enferrujada e reforçada com ferro das minas Pendleton, parcialmente obscurecida por uma cachoeira congelada. Alistair a colocou gentilmente no chão, agarrou as barras de ferro congeladas e arrancou o portão de suas dobradiças com um guincho metálico doentio. Eles entraram na escuridão. O ar lá dentro estava imediatamente mais quente, denso com o cheiro de enxofre e terra úmida. Profundamente na caverna, uma fonte termal natural borbulhava, lançando um brilho fraco e etéreo sobre as paredes rochosas. Alistair desabou contra a parede da caverna no momento em que estavam seguros, o peito ofegante. A adrenalina de seu despertar estava desaparecendo, substituída pela exaustão esmagadora de um século de atrofia mágica. Sua pele empalideceu e o fogo dourado em seus olhos diminuiu para um âmbar opaco. — Você está machucado, disse Maeve, correndo para o lado dele. Ela notou pela primeira vez que as veias negras da maldição da bruxa ainda se espalhavam por seu pescoço, pulsando fracamente. Um efeito colateral do degelo. Alistair grunhiu, fechando os olhos. A maldição foi projetada para drenar minha força vital. Acordar interrompeu o processo, mas o veneno ainda está em meu sangue. Preciso purificá-lo. Como? Preciso caçar. Carne crua, sangue fresco. Mas isso deve esperar até que eu possa ficar de pé sem que o quarto gire. Ele abriu um olho, olhando para a forma trêmula dela. Tire suas botas molhadas, Maeve. A queimadura de gelo levará seus dedos se você não for cuidadosa. Maeve hesitou, depois se moveu para a beira da fonte termal. Ela desamarrou suas botas de couro congeladas, gemendo enquanto o tecido arruinado se descolava de sua pele. Seus pés estavam de um roxo irritado e manchado. Alistair se empurrou da parede, atravessando a caverna com passos pesados. Ele se ajoelhou diante dela, suas mãos maciças pegando gentilmente seus pés pequenos e congelados. — Eu sou uma pária, ela sussurrou, olhando para baixo com vergonha. — Você não deveria se rebaixar para cuidar de mim, Alpha.
A cabeça de Alistair estalou para cima. Não use essa palavra. Pária é um termo inventado por homens fracos para isolar aqueles que temem. Diga-me, Maeve, por que você acha que sua família foi despojada de seu posto? Por que nos rebelamos? Ela recitou, repetindo a mentira que lhe foi contada a vida toda. Meu avô tentou assassinar William Walsh. Alistair soltou uma risada amarga e zombeteira. Seu avô provavelmente estava cumprindo seu dever juramentado. Os Sterlings nunca foram apenas batedores, Maeve. Vocês eram meus executores, as sombras pessoais do Alfa. Ele começou a massagear seus pés, o calor escaldante de seu corpo penetrando em sua pele congelada, enviando alfinetadas agonizantes, mas curativas, por suas pernas. Os Sterlings possuíam uma mutação genética única, continuou Alistair, seu polegar traçando o arco de seu pé. Você não carece de um vínculo de matilha, Maeve. Você é imune a ele. Você é incomandável. Isso tornou seus ancestrais os assassinos perfeitos, porque nenhum alfa poderia forçá-los a se submeter usando a voz da matilha. William Walsh não o expulsou porque você era fraca. Ele o expulsou porque estava aterrorizado com você.